Hello everyone, welcome in the name of Jesus. A paz do Senhor, nós cumprimentamos a todos que estão vendo esta manhã. Praise the Lord, hallelujah. Louvado seja o Senhor. God is wonderful and we're here to share God's word this morning. E Deus é bom e nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã. And we are so thankful that we come together as a church. E nós estamos gratos que nós podemos estar juntos como igreja. Amen. And let God's name be glorified E in que this o place. nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Praise the Lord. Louvado Hallelujah. seja o Senhor. Let's just open up in prayer. Vamos abrir em oração. Thank you, Lord, for these moments that we can share your word. Obrigado, meu Pai, por estes momentos que nós podemos compartilhar a Tua palavra. Father, we just want to invite everyone that's watching and listening, E, Senhor, nós só queremos convidar a todos que estão ouvindo that your Holy Spirit will fill their lives. que o Teu Espírito Santo possa encher as suas vidas. Father, that this word will convict our hearts. Que esta palavra possa trazer convicção aos corações. Father, we honor you, we lift your name on high. Senhor, nós Te honramos e nós erguemos o Teu nome bem alto. There is no other name that we come to. Não há outro nome onde nós podemos ir e clamar. The word says that one day that every knee will bow at the name of Jesus. A palavra de Deus diz que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. And Father, today we bow our knee at you, Lord. E, Senhor, nesta manhã, Senhor Jesus, nós dobramos os nossos joelhos perante Ti. You are Lord of our lives. Tu és o Senhor das nossas And we vidas. thank you for your salvation in our lives. E nós Te agradecemos pela Tua salvação em nossas In vidas. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. I'm just going to Hallelujah. pass the message on to Sandra. E agora vamos passar a mensagem e eu estarei transmitindo hoje a mensagem. Amen. Aleluia. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Números, capítulo 21. Amém? Let's open the Word of God in Numbers chapter 21. E vamos ler rápido dos versículos 4 até ao versículo 9. So we'll start in verse 4 through to 9. So chapter 21, verse 4 through to 9. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Just give me a sec. Numbers chapter 21, verse 4, Yes. Then they journeyed from the Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes the worthless bread. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Then the Lord said to Moses, Make a fiery serpent and set it on the pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. So Moses made a bronze serpent and put it on the pole. And so it was, if a serpent had bitten anyone,
when he looked at the bronze serpent, he lived. Amém. Amen. O título da minha mensagem nesta manhã The title of my message this morning, é Serpente Ardente. it's the fiery serpent. E no versículo 4 nos diz And in verse 4 it says que a alma do povo angustiou-se neste caminho. that the soul of the people became very discouraged on the way. E depois no versículo 5 diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés. And in verse 5 it says that the people spoke against God and against Moses. Esta expressão do povo de Israel, This expression of the people of God, que eles angustiaram-se, that they were anguished, quer dizer que ficaram fartos, it means that they were fed up, ficaram saturados. they were tired. E então isto levou-os a ser desobedientes. And this made them become disobedient E para falarem contra Deus. and to speak against God. E nós sabemos que isto não foi nem a primeira, nem a segunda And we vez know that this wasn't the first or the second time that You- that happened, que o povo tinha feito isto. that the people did this. O povo de Israel já tinha saído do Egito, The people of Israel had left Egypt already. já tinham passado por o Mar Vermelho They passed through the Red Sea. e tiveram que andar 40 anos no And the deserto word says that they walked through the wilderness for 40 years por causa da sua desobediência, because of their disobedience. por falarem sempre contra Deus. Because they spoke always against God. Eles já tinham visto muitos grandes milagres de Deus, They had seen many great wonders from the Lord, mas mesmo assim but even so, eles ficavam fartos they became fed up e falavam contra and Deus. they spoke against God. E quando eles falavam contra Deus, And when they spoke against God, sempre havia consequências. there were always consequences. Além de andar no deserto por muitos Even anos, though they walked many years through the wilderness, que era muito frustrante, and it was very frustrating. nós lemos nos capítulos anteriores, We read in the previous chapters, os capítulos anteriores desta serpente ardente, the verses before this fiery serpent, que a Miriam e o Arão também tinham falecido. we read that Miriam and Aaron also passed on. Então, o ambiente no meio do povo não estava muito favorável. So the atmosphere between the people weren't very favorable. Então, além das dificuldades que eles enfrentavam no deserto, Though they even though they were facing many trials in the wilderness, eles estavam também muito emocionados com a morte de Miriam e Arão. they were very emotional because of the death of Aaron and Miriam. A palavra de Deus nos diz que quando a Miriam morreu, The word of God says when Miriam died, que não havia água por perto para o povo. there wasn't water close by for the people. Então o povo falou contra Moisés, So the people spoke against Moses, dizendo de novo aquilo que eles costumavam sempre dizer. saying the same thing that they always used to say. Por que é que nos tiraste do Egito para morrer aqui? Why did you take us from Egypt so that we should die here? Mais uma vez quero relembrar aos irmãos que eles já tinham visto grandes obras e milagres feitas por Deus, por One eles. more time, I just want to remind you that these people had seen great miracles done by God. Mas com estas dificuldades But with these difficulties e estas circunstâncias, and these circumstances, a paciência deles saturava-se the patience was just enough. There was no more patience. e ficavam aborrecidos. And they were very fed up. A Bíblia diz que quando Arão morreu, The Bible says that when Aaron died, o povo chorou por 30 that dias. the people cried for 30 days. Foram duas mortes dolorosas. It was two deaths, very painful deaths for them. Arão estava sempre com We Moisés, know that Aaron was always with Moses. a Miriam, a sua irmã. Miriam, his sister. Então eram pessoas estimadas. It was people that were very loved. O povo os via como escolhidos de The Deus. people saw them as chosen people of God. E mesmo que falassem contra And eles, even many times they spoke against them, eles o estimavam. they loved them.
Então foram duas mortes dolorosas para o povo. So it was two deaths that was very painful for the people. Então as suas emoções estavam instáveis. So their emotions were very unstable. Então, andando por este caminho So walking through this way or this path do Mar Vermelho, of the Red Sea, era um caminho doloroso. it was a painful, difficult path. Então, angustiaram-se nas suas almas. So their souls were full of anguish. Então, os irmãos têm que ver os eventos que ocorreram até este momento. So brothers, and sisters, you need to see all the events that occurred until this point. Então, a palavra de Deus diz que eles falaram outras vezes as mesmas palavras como sempre. So the word of God says that they spoke the same words as always. Por que é que saímos do Egito para morrermos aqui? Why did we leave Egypt so we could die here? Não tem pão, não tem água. We haven't got bread, we haven't got water. Sempre as mesmas reclamações. They were always complaining about the same thing. Então o Senhor enviou as serpentes ardentes So the Lord sent these fiery serpents que morderam o povo. that would bite the people. E muito povo de Israel morreu naquele dia. And on that day, many people of Israel died. E uma coisa que eu tenho aprendido na palavra do Senhor, And one thing that I've personally learned from the Word of God, e não só quando Deus tirou o povo do Egito, and not only when God took the people out of Egypt, mas também além do Egito, but thereafter, e em várias outras passagens na palavra de Deus, and in also other passages of the Word of God, e também na vida diária dos crentes. and in the daily lives of the Christians. Há sempre uma altura There's always a season de peneirar. of sifting. Peneirar entre os verdadeiros, A sifting of the adoradores, true worshippers, que adoram e servem those that worship and serve a Cristo em espírito e em verdade. in Christ in truth and in spirit. E aqueles que só creem em Deus And those that only believe in God temporariamente, temporarily, aonde a semente é lançada sobre eles where the seed is been thrown, e eles aceitam a semente, they accept the seed, mas vem a tempestade but the problem that the storm arrives, e esquecem-se de tudo aquilo que eles receberam. and they forget of everything they've received. Eles esquecem dos milagres e as bênçãos de They Deus. forget of all the miracles and God's blessings. Eles esquecem-se de tudo o que eles aprenderam acerca de Deus. They forget about everything they've learned of God. Tem aqueles que também se arrependem verdadeiramente. There are also those that repent truthfully, E há outros que é um arrependimento superficial. and there are those that repent superficial. Então há sempre uma altura So there's always a time de peneirar of sifting no meio do povo de Deus, in the middle of God's people, entre os verdadeiros of crentes the true Christians e aqueles que não é uma coisa temporária. and those that it's a temporary thing. Não têm a Cristo como a sua rocha, They haven't got Christ as the rock, como o seu fundamento. as its foundation. Vêm as The tempestades storms arrive, e são lançados, as suas casas são and destruídas. their houses are cast away. E foi o que é que aconteceu aqui. And it's exactly what happened here. Deus permitiu que houvesse povo que morresse. God permitted that people should die. O povo se arrependeu. People repented. Falaram com They Moisés. spoke to Moses. Moisés orou pelo povo. Moses prayed for the people. E Deus mandou Moisés construir e fazer uma serpente ardente. And God asked Moses to build a serpent E para pôr sobre uma vara. and to put the serpent on this pole. E todos que olhassem para esta serpente ardente sobre a vara, And everyone that looked at the serpent, quando fossem mordidos, once they were bitten, seriam the salvos. word says they would be healed. Não moriam. They would not die. E eu vou ser muito sincero com vocês hoje. And I'm going to be very sincere with you today. Eu nunca tinha percebido com tanta profundidade I never understood this with so deepness, a expressão de Deus. the expression of God. Eu sempre
perguntava, mas por que uma serpente, Deus? I always asked, but why a serpent, God? Por que uma serpente numa vara? Why a serpent on the pole? Mas Deus é sempre fiel às suas promessas. But God is always faithful to his promises. Ele sempre diz que no tempo determinado, He always says at the right time, Ele sempre responde às nossas perguntas. he will always answer our requests Sempre no tempo certo. at the right time. Deus nunca faz nada que é fora do tempo. God never does anything that's out of time. E eu tive que passar por esta pandemia que estamos passando And I had to pass through this pandemic that we're all passing through para entender a profundidade desta serpente ardente sobre a vara. to understand this fiery serpent on the pole. Em outra altura na minha vida, In another time of my life, não creio que eu ia perceber esta profunda revelação como agora. I would not have understood this as I understand it now. A serpente ardente The serpent, representa as aflições, it represents our afflictions, dificuldades, our difficulties, doenças, our illnesses, pandemias, our pandemics, medo, our fear, todas as coisas que nos afligem neste mundo. everything that affects us in the world right now. Isso a serpente ardente representa. This is what this fiery serpent represents. A vara The pole, representa a cruz. it represents a cross. Então, a serpente sobre a cana, So the serpent on this pole, desculpa, não a cana, a vara, on the pole, nos diz o que Isaías 53, versículos 4 a 5, nos diz. it tells us what Isaiah says in chapter 53, verse 4 and 5. Que Jesus tomou sobre si That Jesus took on himself as nossas enfermidades, our pains, as nossas dores, our sufferings, as nossas our transgressões, afflictions, as nossas iniquidades. our transgressions, Todas estas coisas everything, our iniquities, all these things, foram cravadas na cruz. Aleluia! they were nailed to the cross. O poder destas coisas The power of all these things, ficaram inválidos na cruz, meus queridos irmãos. it became invalid on the cross. Glória a Deus, aleluia! Glory to God. Demonstrando mais uma vez Showing us one more time, que pelas pisaduras de Jesus because of God's stripes, or Jesus' stripes, nós somos sarados. Amém? we are healed. Amen. Aleluia, glória a Deus. Hallelujah. Glory to God. As dificuldades, The difficulties, as doenças, the as illnesses, pandemias, the pandemics, a economia, the economy, as aflições, afflictions, o medo, the fear, tudo está cravado na cruz. everything is nailed to the cross. Jesus as venceu todas. Jesus had victory over every single one of them. Glória a Deus. Glory to God. Meus queridos, Brothers, nestes momentos que vivemos agora, neste mundo, in these moments that we're living right now in this world, especialmente para nós aqui na África do Sul, especially us that are living in South Africa, os crentes estão a ser peneirados. the Christians are being sifting. O diabo traz muita confusão, The devil's bringing a lot of confusion, muita mentira, a lot of lies, muito a medo lot of fear para confundir a todos, to confuse everyone, especialmente o povo de and Deus. especially the people of God. Não vamos esquecer Let's not forget que o diabo veio para matar, that Satan came to kill, roubar e destruir. steal, and destroy. E é muito evidente, irmãos, And it's much evidence, que ele está evident fazendo isto agora nestes that he's momentos. doing this right now, these moments. É visível. It's visible. Ele quer roubar a paz, He wants to steal the peace, a tranquilidade the tranquility do povo de Deus. of the people of God. Ele quer roubar a nossa esperança em He Jesus. wants to steal our hope in Jesus Christ. Ele rouba isso tudo com o medo que ele nos dá.
he steals this by the fear that he gives us. O diabo está alcançando o povo Satan is targeting the people através desta pandemia, through this pandemic, através das through notícias, the news, para plantar sementes de medo no povo de to plant Deus. seeds of fear in the people of God. E infelizmente, And unfortunately, muitos crentes many Christians, estão dando água a esta semente nas suas many vidas. Christians are pouring or giving water to these seeds that have been planted. E esta semente vai crescendo nas suas vidas. And the seed starts growing in your lives. E vai crescendo de tal modo And it's going to grow in such a way que o crente perde o seu raciocínio espiritual. that the Christian is going to lose its reasoning, Spiritual spiritual reasoning. reasoning. Isto resulta This results na falta e perca da fé. in loss of faith. Quando o nosso coração não está aberto, When our heart's not open, quando os nossos olhos não estão abertos, when our eyes aren't open, quando os nossos ouvidos não estão when our abertos, ears aren't open, para ver as coisas celestiais de to Deus, see the celestial things of God, as coisas espirituais de Deus, the things that are spiritual from God, nós vamos ver tudo no natural. we are all going to see things in the natural. Irmãos, quando nós vemos as coisas no natural, só vamos ver desastre. Listen, when we see things in the natural, all we're going to see is disaster. No princípio do lockdown aqui na África do Sul, In the beginning of lockdown here in South Africa, eu preguei uma mensagem I preached or I brought a word, e o título da mensagem era Aquietai-vos e sabei que eu sou and the Deus. title of the message was, Be still be still and know that I am and know that I am God. Deus deu um mandamento para o seu povo. God gave a commandment to his people. Aquietai-vos. Be still. Lembrem-se que eu sou Deus. Remember that I am God. Deus sabia as dificuldades que nós íamos passar. God knew the difficulties we were going to go through. Mas Ele já estava nos preparando But he was already preparing us para nós não ficarmos so confundidos, we would not be confused, para nós não termos medo, so we would not have fear, para nós não enxergarmos as coisas no natural, so we would not see the things in the natural, mas para nós nos aquietar, but we could be still para sabermos que Ele é Deus. and Aleluia! know that he is God. O Hallelujah. Criador dos céus e da terra e o mar. The creator of all things, heaven and earth and the seas. Aquele que com as suas palavras falou o mundo em existência. The Aleluia! one that spoke with his words existence. Aquele que suspirou vida nos nossos pulmões. The one that blew life into our lungs. Irmãos, não servimos a um Deus grande. Brothers, we serve a God, a great God. Tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, Everything that's happening around us neste mundo, in this world, é uma coisa pequena it is something small. para o nosso Deus. Aleluia! God. O nosso Deus é maior do que isso tudo, Our irmãos. God is greater than all these things. Ele está no controle. He is in control. Temos que nos aquietar. We need to be still. E eu tinha falado que era uma altura que era como se nós estivéssemos entrando na arca como na altura de Noé. And I spoke as if it was a time as we were going into the ark of Noah. E nós tínhamos que estar quietos porque como Deus tomou conta de Noé, And we had to just be still as God took care of Noah. Ele também ia cuidar de He nós. also would take care of his people. Aleluia! Hallelujah. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por tribulações e The aflições. word of God says that we will go through tribulations and difficult times. Mas temos que estar But quietos. we need to be still. Temos que estar Hallelujah. quietos. We need to be still. E confiar no Senhor. And have this confidence in God. E saber que Ele é Deus. And Aleluia! know that He is God. O que é que tem sido
a nossa atitude? What has been our attitude? Nós tínhamos falado e eu tinha compartilhado com vocês que isto era uma altura de nós podermos nos aproximar de I Deus. spoke and I shared that this is a time that we get close to God. Aquele mês de abril era uma altura que Deus nos tinha dado uma preparação para os tempos que vinham agora. The month of April was a preparation for the months ahead. Para que nós pudéssemos ter o nosso coração, as nossas vidas em ordem. So we could have our lives, our hearts in order. Porque se Jesus não é o nosso firme fundamento, irmãos, nós íamos ser Because abalados. if God wasn't our firm foundation, we would be shaken. Irmãos, a nossa fé ia ser abalada. Our faith would be shaken. Aleluia. Hallelujah. Irmãos, o que é que tem sido a nossa atitude? Brothers, what has been our attitude? Será que nós temos nos aproximado de Deus? Have we been getting closer to the Lord? Será que nós temos sido a luz e o sal da terra? Have we been the light and the salt of the earth? Será que nós estamos nos ajuntando à voz do mundo, Or are we gathering to the voice of the world? onde só fala de pandemias, That it only speaks about the pandemics. só fala sobre os desastres, It only speaks about disasters, as doenças, the sickness, como o mundo está caótico? as the world is so chaotic. Ou será que estamos e temos transmitido a salvação, Or have we been transmitting salvation? a esperança que há em Cristo, The hope that is in Christ Jesus. a paz e a tranquilidade de Cristo? The peace and tranquility of Christ. Será que nós temos sido testemunhas para Cristo? Have we been testimonies of Christ? Irmãos, a nossa voz como crentes Brothers, our voice as Christians não pode ficar apagada nesta altura. cannot be shut down during this time. Aleluia. Hallelujah. Quero vos lembrar de algo, irmãos. I want to remind you of something. No deserto, In the desert, quando o povo de Deus andava no when deserto, the people of God walked through the desert por 40 anos, irmãos. for 40 years, 40 anos, irmãos. 40 years. Não é uma semana, It wasn't a week, não era um mês, it wasn't 1 month, não foi um it ano. wasn't 1 year, Foi 40 it was anos. 40 years. 40 anos It dolorosos. was 40 hard years. Irmãos, em Deuteronômio 29, In Deuteronomy 29, versículos 4 a 6 nos diz: verse 4 to 6 says, let me just get that quickly. que nunca envelheceram as vestes do povo, That's right. So it talks about that the garments of the people never became old, nem os sapatos que eles tinham. nor the shoes that they had. Aleluia, irmãos! Hallelujah. 40 anos no deserto. 40 years in the As desert. suas vestes nunca envelheceram. Their clothing never became old. Os sapatos nunca envelheceram, The irmãos. shoes never became old. Quantos de nós compramos uma blusa ou um sapato e nem nos dura 3 How meses? many of us, we buy a nice outfit or shoes and it doesn't even last 3 months? Mas, irmãos, por 40 But anos, brothers and sisters, 40 years, aquilo nunca se envelheceu. those never became old. Aleluia! Praise E the também Lord. não comeram pão, And they also didn't eat bread. nem beberam bebida forte. They also didn't have hard wine or strong wine. Deus fez isto pelo seu povo. God did this for his people E muito mais, and irmãos. much more. Nós sabemos dos milagres que lemos. We know of many miracles we've read. Mas ele fez isto para que o seu povo soubesse But he did this so the people knew que o Senhor é that Deus. the Lord is God. E Deus Hallelujah. não tem mudado. And God has not changed. Ele até agora, ele é o mesmo. Until today, he's the same. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente ele The será. word Aleluia. says he is the same yesterday, today, and E forevermore. como ele cuidou do seu povo no deserto, And as he took care of the people, of his people in the desert, ele também vai cuidar de nós. he will take care of us. Nós não vamos envelhecer. We will not get old. O Senhor sabe aquilo que nós The precisamos. Lord knows what we need. E Ele vai dar aquilo que nós precisamos. And he will Aleluia. give us what we need. Hallelujah. Então, irmãos, Ele não fez isso só por eles, So remember, he didn't only do that for
them, mas Ele faz isso por nós também. but He does this for us E today. vai continuar a fazer isso para gerações após de nós. Aleluia. And He will do it for the generations forthcoming. Em 2 Timóteo, 2 Timothy, versículos 1 e 7, chapter 1, verse 7, it que says, diz assim: Deus não nos deu um espírito de temor, right. mas de fortaleza e de amor e de moderação. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Irmãos, o medo Fear não nos traz fortaleza, does not bring power. não nos traz amor, It doesn't bring us love. não nos dá moderação. And it doesn't bring sound mind. Ao contrário, Contrary, faz-nos fracos it makes us weak e traz muita confusão. and it brings a lot of confusion. Põe-nos instáveis. It makes us unstable. Irmãos, tenham cuidado. Brothers, take care. Não permitem que o medo vos penetre. Don't allow the fear to penetrate your lives. Saiba quem você é. Know who you are. Um filho e filha de You Deus. are a daughter and a son of God. Em 2 Hallelujah. Coríntios 10, 5 nos diz, 2 Corinthians 10 says, verse 5, verse 5, destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. it says, 2 Corinthians 10 verse 5 says, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the Amen. knowledge of God, Aleluia. bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. O que é que este versículo nos diz? What does this verse tell us? Os nossos pensamentos Our thoughts, precisam de a capacete de salvação it needs the helmet of salvation a todo o tempo, at all times, especialmente nos tempos em que vivemos and agora. especially at times that we're going through. Não podemos deixar que os pensamentos We mustn't allow that our thoughts andam soltos na nossa mente. are loose in our minds. É como se fossem um vendaval. It's like if it was A crazy storm. a crazy storm, yeah. Pensamentos Thoughts, têm que ser pensamentos it needs celestiais. to be thoughts from heaven, celestial thoughts. Pensamentos da palavra de Deus. Thoughts of the Word of God. Não pode ser pensamentos que são contrários à palavra de It Deus. cannot be thoughts that are contrary to the Word of God. Então não permite a semente do medo estar nos seus So pensamentos. don't allow the seed of fear to be in your thoughts. E por último, And finally, em 1 Timóteo, 1 Timothy capítulo 2, chapter 2, versículos 1 e 2 diz assim: verse 1 and 2. Let's just go there. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam depressações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, Pelos reis for kings, e por todos os que estão em iminência, and all who are in authority, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, that we may lead a quiet and peaceable life, em toda a piedade e honestidade. in all godliness and reverence. Porque temos que orar pelo presidente Why should we pray for the president e o governo and the government e as pessoas em autoridade no nosso and the país? people that are in authority in our country? E não só falo na África do Sul, mas eu falo em todos os países por toda a face deste mundo. And I'm not just speaking in South Africa, but all the countries across the board. A palavra diz: The Word of God says temos que orar we need to pray por eles for them para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. so we may lead a quiet and peaceful life. E o que é que o resultado disso é no versículo 3? What is the result of all this in verse 3? Que diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior.
Então, irmãos, nós como povo de Deus, So we as people of God, infelizmente, infelizmente, unfortunately, unfortunately, nós falhamos muito nesta área. we fail many times in this area. E uma pessoa até pode perceber, And we can understand this. porque vemos tanta corrupção, We see so much corruption, tanta maldade, so much Injustice. injustice, tanta injustiça, so Some- much evil. evil. Mas mesmo assim, But even so, temos que orar por eles, we need to pray for them para que nós possamos ter uma vida quieta so we can have a peaceful life. e sossegada. A peaceful life. É um mandamento da parte de It's Deus. a commandment from the part of the Lord. Não é uma opção para It's nós. not an option for Não us. é uma escolha It's para not a nós. choice for us. Cada vez que reclamamos, Every time we complain, em vez de orar, instead of praying, nós estamos a pecar. we are sinning. E como eu falei, irmãos, And as I said, Deus sabe que nós somos humanos. God knows that we are human. Deus sabe que nós não somos He knows perfeitos. that we're not perfect. Mas, irmãos, Ele sabe quando nós vemos tanta corrupção, tanta injustiça, But brothers and sisters, He knows that when we see so much corruption and so much injustice, nós ficamos we desmoralizados. kind of feel demoralized. E não nos apetece orar pelo And governo, we don't feel like praying for the government porque eles não merecem. because they don't deserve it. Mas os irmãos viram agora na palavra de But we Deus. saw in the Word of God, Isto não é por causa deles, this is not because of them, mas é por causa de nós, but it's because of us. para que nós possamos ter uma vida de paz e sossego. So we can have a life of peace. Irmãos, Brothers, nós temos que pôr os pensamentos celestiais nas nossas cabeças. we need to put our celestial thoughts in our minds. Amém, irmãos? Amen, brothers. Eu tenho falado de várias coisas aqui, irmãos. I've spoken many things here. Do resultado de quando reclamamos de Deus. The result of when we complain against God. Como as aflições nos fazem esquecer dos milagres de Deus. Like the afflictions and everything, and we forget the miracles of God. Eu tenho falado, irmãos, sobre o tempo de peneirar. I spoke about the time of sifting. Eu tenho falado dos resultados do medo. I spoke about the results of fear. Eu tenho falado, encorajado os irmãos que temos que nos lembrar que temos que aquietar e saber que Deus é Deus. I've encouraged you to be still and know that God is God. E por último, eu vos falei que é importante orar pelo nosso And governo. finally, I spoke that it's important that we pray for our government. Irmãos, Deus tem colocado isto no meu coração, He's irmãos. put that in my heart. E infelizmente, irmãos, nós vamos ver muitas coisas tristes And unfortunately, we're going to see many sad things nesta pandemia. in this pandemic. Vamos passar por eventos We're tristes. going to pass through sad events. Vamos ter absoluta confiança no Senhor. We must have absolute confidence in God. Nós temos que saber que Ele está no We controle. need to know and understand that He is in control. Nós temos que saber que Deus vai permitir coisas. We need to understand He will permit to allow certain things E to happen. vai haver coisas que Ele não vai permitir. And there will be things that He will not permit. Mas em tudo, But in everything, temos que nos aquietar we need to be still e saber que Ele é and Deus. know that He is God. E confiar plenamente no And Senhor. have faith, have confidence completely in Him. Irmãos, é esta mensagem que o Senhor tem para And vocês. this is the message that God has laid in my heart for you. Irmãos, não se esquecem desta Brothers mensagem. and sisters, don't forget about this message. Nós vamos ouvir que a pandemia vai ficar maior e que as infecções vão aumentar. We're going to hear that the pandemic is going to get worse and the numbers are going to just increase. São tudo coisas para nos afligir, para nos pôr medo. It's all things to bring fear and bring us afflictions. Irmãos, aquietai-vos But brothers and sisters, be still e sabei que o Senhor é and Deus. know that the Lord is God. Que a Hallelujah. graça That the grace e a paz do Senhor and the peace of God esteja com cada um de be vocês. with every one of you. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Que Deus vos ricamente abençoe, God irmãos. richly bless you. Eu espero que esta I palavra hope that this word
lhe tenha tocado that has touched you, e que você vai meditar nela. that you may meditate on it, E não é para ela se esquecer, that you don't forget it, mas que você aguarde, that you irmãos. keep it in your heart. E que vocês sejam todos Amen. abençoados. That all of you be blessed. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Até a próxima. Until next time.